Dia 8 de janeiro de 2019 e é aniversário de nascimento do Elvis Presley. Ele nasceu em 1935 e, portanto, faz hoje 84 anos de idade. Mas como assim? Elvis não morreu? Olha, segundo esse livro aqui, o rei deve estar ainda vivinho da Silva. O título é Elvis está vivo? Da jornalista e autora americana Gayle Brewer George. E foi lançado faz uns 30 anos. Inclusive essa autora ainda está viva, ela está na casa dos 80 anos de idade. Eu comprei esse livro na antiga Brasiliense, lá na Barão de Itapetininga, no centrão ali de São Paulo. Na época, mesmo na época que esse livro foi lançado. Naquela ocasião, fazia uns 10 anos da morte do Elvis. Então, aquela coisa do Elvis não morreu era muito comentada, era piada em tudo quanto é programa. Mas e se fosse verdade? Se Elvis estivesse vivo, então isso quer dizer que a gente teria um dos maiores golpes da história. Quanto disco foi vendido desde que ele morreu? Quanta gente visitou a mansão dele em Memphis? Ou seja, quanto dinheiro rolou nessa fraude gigantesca, não é mesmo? Seria uma daquelas teorias da conspiração, lenda urbana, ou será que era tudo verdade mesmo? Esse livro ele é bem interessante porque a autora ela embasa a versão dela com argumentos bem consistentes. Tá? Vários, assim, eu penso que são meio que forçação de barra. Mas no geral você fica com aquela pulga atrás da orelha. Bom, vamos falar do livro em si. A autora diz que até conhecia Elvis e tal, mas ela não era muito ligada nas músicas dele. Mas que em 16 de agosto de 1977... ela também foi surpreendida com a notícia da morte do Elvis. Os Estados Unidos parou, as rádios só tocavam as músicas do Elvis, foi aquela comoção nacional, tipo quando assassinaram o Kennedy. Todo mundo que estava vivo naquela época, evidentemente, se lembra o que estava fazendo quando ouviu a notícia. Eu, por exemplo, também me lembro, eu tinha quase 10 anos de idade e era aniversário da minha avó Rosa. E a gente estava assistindo o Cid Moreira ler a notícia no Jornal Nacional. Mas enfim, uns 3 dias depois, ainda em agosto de 77, a autora começou a escrever seu primeiro romance, que iria se chamar Orion. E em menos de 2 meses fez um esboço, tal, registrou o copyright da ideia do livro, tudo direitinho, a ideia toda registrada, tudo certinho. O personagem principal do livro, o Orion, ele seria meio que uma mistura de Jesus Cristo com a mitologia grega. Trazido para o presente, para o nosso presente, como um cantor, um cantor de muito sucesso, um popstar, mas todo esse sucesso traria muita infelicidade para ele. O cantor, ele também teria umas aptidões assim psíquicas, mas num determinado ponto da vida dele, ele acabaria fingindo a própria morte e se mandando para o Havaí, que também ele não era bobo, Se você acha que já ouviu isso antes, pode até ser. Mas talvez até por causa dessa novela recente aí que teve com o Beto Falcão, lá na Bahia. Mas há 30 anos atrás isso aí era meio que novidade. E a autora, ela conta como foi a saga, para vender esse livro para as grandes editoras. Que o pessoal falava, gostei do livro, os agentes literários falavam, pô, mas que ideia legal, bacana, vamos investir nisso, vai vender pra caramba, vamos fazer. E ela foi escrevendo. Só que nesse meio tempo, coincidentemente, surgiu um cantor que se apresentava mascarado e usava o mesmo nome, Orion, e que tinha a voz mas muito parecida com a do Elvis. Aliás, não tinha só um Orion não, tinha 2. Enquanto um se apresentava no lugar, tinha um outro que substituía, às vezes numa música, às vezes no mesmo show, substituía, dava um descanso para um, o outro ia cantar, ou mesmo, às vezes ele estava em cidade diferente, ao mesmo tempo, era muito louco esse negócio. Aliás, essa história do Orion virou um documentário em 2015, que eu vou deixar um link aqui na descrição do canal, que se você não se inscreveu, é para se inscrever agora, tá? Então, ela começou a achar que estavam de sacanagem com ela, porque o livro dela era sério, e um imitador do Elvis, que cantava mascarado, lançado pela Sam Phillips, usava o nome do personagem de um livro que era dela, que ela não tinha contado para ninguém que estava fazendo, só para meia dúzia da área literária. Nem tinha sido lançado o livro. E no transcorrer do livro, ela vai vendo as ligações que existiam entre as editoras, a RCA, o empresário do Elvis, o
Tom Parker, né, o lendário coronel Tom Parker, provavelmente com setores do governo também, porque o Elvis ele tinha aquele ganho, aquele distintivo de agente especial do Departamento de Narcóticos do próprio Richard Nixon. E por aí vai. Então, ela percebe que o livro está sendo sabotado. O livro chegou a ser lançado e nos primeiros meses eles venderam uns 70 mil exemplares. Mas de repente o livro sumiu das prateleiras, né, das livrarias, ninguém tinha mais para vender. E aí ninguém sabia, por que não tem um livro? Ninguém sabia. Ou seja, sabe quando as grandes empresas compram as pequenas só para que elas saiam do mercado? É a mesma coisa. E nisso ela percebe que ela está no meio de um grande vespeiro, que tem muita gente envolvida, está na cara que estão acobertando alguma coisa, que é o fato do Elvis estar vivo. E toda a encenação da morte está num livro que, na verdade, foi escrito no lugar errado e na hora errada, né? Então, a autora, ela encadeia todas as provas possíveis sobre a morte do Elvis. Então vai lá, que no último show, ele disse adiós quando cantou My Way, que ele nunca tinha feito isso, que o show foi em Indianápolis, onde ficava a RCA, que gravou o especial de TV, mesmo gordo, né, meio, né, acabadão e tal, para levar $1 milhão para ter dinheiro no bolso, que o nome dele estava escrito errado no túmulo, né, estava escrito Aaron, né, com 2 As em vez de um só, que é o do nascimento, que a autópsia era enganosa, que o pai do Elvis pediu para os principais presidentes dos fã-clubes não aparecerem no velório, que vocês não iam gostar do que vocês iam ver, que o coronel, quando soube da morte, em vez de ficar em Memphis, foi para Nova York já negociar os contratos, né, dos discos, do merchandising em geral, que a RCA já tinha prontas 20 milhões de cópias de discos já prensadas, que o seguro de vida não foi resgatado, né, da Lloyds, que o Elvis fugiu primeiro para Buenos Aires e depois se mandou para longe, né? Ele até usava o codinome, né? O John Burroughs, né? Depois teve aparições dele em Michigan, no Havaí, na Alemanha, mesmo dentro da mansão lá em Graceland. Telefonemas em que o próprio Elvis teria conversado com a autora do livro, né? E se disfarçando na voz, tal, não sou eu não, fica tranquila. E aí ela relaciona vários documentários que foram feitos na TV americana ao longo dos anos, né, desses primeiros anos da morte. Bom, se ela não gostava do Elvis, e ainda mais por ele ter sido o responsável direto, né, tecnicamente pelo que aconteceu com o livro dela, o fato é que depois disso, praticamente todos os livros que ela lançou foram dedicados ao assunto Elvis. E ela também participou de vários documentários, né, falando, né, sobre o que aconteceu, né, com ela, contando a história dela, né, tudo. E também, né, documentários que tinham a ver com essa coisa do será que Elvis não morreu? Será que isso é uma grande farsa, né? Enfim, esse livro aqui, olha, é bastante interessante, tá? Muito intrigante. E cabe a você, leitor, questionar. Elvis está vivo? Eu quero que você se inscreva nesse canal. Já falei e vou continuar falando. Vamos lá, vamos dar força pro canal aí, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.